Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Efésios capítulo 5, verso 31 ao 33. Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Criador, rogamos que o Senhor possa nos ajudar, como sempre. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Por isso aqui estamos para sermos orientados por Ti, para vermos estes acontecimentos entre Cristo e a Igreja. Obrigado por tudo, Pai. Que este povo que nos ouve, dando atenção à Sua palavra, que eles possam serem recompensados com todas as promessas para este dia. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos começar com Abraão e Sara, porque estes mostraram que verdadeiramente eram tipos em tudo. Ele tinha que ter uma perfeição para poder ser tipo. O cordeiro tinha que ser perfeito. O cordeiro não podia ter um problema numa mão, numa pata, num olho. Quando eles iam oferecer o cordeiro a Deus, tinha que ser um cordeiro perfeito, porque o tipo é perfeito. Então Abraão e Sara, eles foram um casal perfeito por isso, porque eram tipos. Você encontra José, que é tipo da perfeição, porque havia perfeição, era perfeito. Ele representava Cristo, tinha que ser perfeito. Assim como o cordeiro representava Cristo, tinha que ser perfeito, que estava morrendo em nosso lugar. Aí Cristo morreu em nosso lugar, o cordeiro perfeito. Então, falando de Abraão e Sara, o casamento perfeito. Que tinha problema? Tinha. Todo casamento tem problema. Abraão, a gente vê que quando Deus pediu para oferecer o menino a ele, você pensa bem, se ele tivesse comentado muito com a mulher, o que daria? Parece que a mulher é que é mais próxima e parece que o homem não dá valor, mas não é isso, é questão de aproximação mesmo, que Deus falava com Abraão, Sara tinha que ouvir Abraão. Os tipos não falham, Deus falou com Brana, nós temos que ouvir Brana. Não adianta querer nós mesmos falar por nós mesmos. Vamos guardando isso, que é muito bom. A gente tem hora que quer dar uma opinião para Deus, marido e mulher. A igreja quer dar uma opinião para Cristo, totalmente fora de lugar. E você não encontra isso na vida de Abraão e Sara. Por isso o tipo tinha que ser perfeito. Hoje, se falar em tipo, tem que ter perfeição. Se você fala que João representa a esposa, a mensagem tem que ser perfeita. Ela tem que ter perfeição. Senão ela não pode representar. Por quê? Porque Bran é perfeição. Então, se a palavra, se o nome Brana já mostra que é perfeito, perfeição, a esposa tem que ser perfeita. Ela tem que ter essa perfeição em si. Agora, para ter essa perfeição em si, ela tem que ser do mesmo sangue. Agora é o sangue espiritual.
Sara e Abraão eram o mesmo sangue. Sara era irmã de Abraão, por parte de pai, é consanguíneo. Naquele tempo casavam, irmão com irmã. Então, desde o início da Bíblia, né? Depois as gerações foram decaindo, que aconselhamos não fazer isto nas mais próximas, certo? Primos, primas e assim por diante, que ninguém vai casar hoje irmão com irmã mais. Já não fazem isto mais. Isso há milênios não fazem mais. Mas o parentesco aproximado tem que se tomar cuidado, porque se é por parte de pai, é consanguíneo, depois terá crianças com defeitos e vocês não precisam disso, certo? Faz então da forma correta, é o melhor que a gente faz, procurar o meio correto para o casamento. Então, Abraão e Sara, a gente vai estudando um pouquinho que vê a vida de Abraão e de Sara e hoje, Brana e a esposa hoje, você vai ver que a coisa é tão idêntica, é tão perfeita. E se você tomar uma outra, você vai tomar uma Agar. Tem que ser Sara. Para ter perfeição, para ter o Isaac, para ter Cristo no rapto, buscando a igreja, tem que ser Sara. Não pode ser Agar. E porque vem dificuldade na promessa dos selos, dos trovões, do novo nome, então logo eles formam a igreja, uma Agar, mistura com Brana e aí dá um Ismael. Os crentes piores que tem acaba sendo os da terceira etapa pirata, porque estes são verdadeiramente gerados por Agar e com o seme de Brana, certo? É isso que tem acontecido. E aí, mas o homem é bom, mas o ventre não presta. O ventre é escravo da denominação. Eles não são livres para obedecer a palavra, a Bíblia, a revelação, o que foi pregado pelo sétimo anjo. Eles não são livres. Por isso, eles têm um ventre escravo. E coloca a semente de Brana lá dentro, só sai uma igreja Ismael, uns ismaelitas que é irregenerável. Não há sangue para eles, mesmo eles crendo que o Cordeiro está no trono. Não há sangue, não há maneira de redimi-los. Se tornam as piores pessoas quando elas pervertem o original. Você tem que permanecer com o original. Você tem que ver o tipo correto. E vamos ver, desde o tempo de Abraão, quando Sara duvidou, Deus, por ser Deus, o que ele podia fazer? Matar Sara. Mas por que ele não podia matar Sara? Porque ela era sangue de Abraão. Ele não podia tocar em Sara sem tocar em Abraão. Então Deus não matou Sara. Aí o irmão Brana vem, ele mostra aqui na mensagem Possuindo Todas as Coisas, parágrafo 40 em diante, ele vem mostrando aí o anjo com suas costas voltadas para a tenda disse, por que Sara riu? Tem hora que ri da promessa mesmo, que como pode um povo como nós ser responsável pelos trovões, pelo sétimo selo, pelo novo nome? Não foi problema de Sara rir à toa, ela viu a impossibilidade. Se você olhar em você mesmo, a igreja de hoje, nós, o povinho que crê nessa mensagem, é impossível, mas é verdade. É impossível, mas é realidade. A gente
tem que admitir. Foi por isso que Sara, como que eu vou ser mãe? Como que eu posso ser mãe? Nunca fui, sempre estéril, mas como vou ser mãe? Eu já estou velha, meu senhor já está velho. Não tem como. A promessa chegou, mas era difícil crer. Deus vem e revela a palavra. Sétimo anjo chegou, revelou a palavra, mas é difícil para o povo crer. Só o eleito verdadeiramente vai crer por causa do sangue. Você é consanguíneo com Brana. Esta esposa, Sara, desse dia, é consanguíneo com Brana. Tem o mesmo sangue espiritual. Nós não estamos falando agora de um sangue natural. Estamos falando de uma igreja que Brana gerou. E que ela tem o mesmo sangue, porque ela e ele são filhos do mesmo Pai, Deus, Jesus Cristo. O mesmo sangue. Então, o que foi dito por Abraão, Sara creu. Quando Sara sorriu, Deus não podia matá-la, porque ela estava ligada a Abraão. Ela estava incluída nele, então ela tinha que ir com ele. Então ele não poderia tomar Abraão. Deus não podia. Ou tomar Sara sem tirar parte de Abraão. Ele não podia matar Sara sem tirar parte de Abraão, pois estes dois são um. Agora, estes dois verdadeiramente eram um. Eu quero que vocês vejam, irmão, o tipo é perfeito. Estes dois eram um. Você vê em tudo, eles eram um. Sangue eram um. Na obediência eram um. No tratamento, ela tratava ele de senhor, era um. Daqui a pouco vamos chegar lá para vermos mais um pouquinho sobre isso. 42 desta mensagem, possuindo todas as coisas, um belo tipo de nós hoje, indignos, dignos de morte como Sara, quando pecamos, mas Deus não pode matar-nos. Agora você nota bem porque Ele não pode nos matar, e o profeta vem nos ajudando nisto. Nós somos uma parte de Cristo. Veio aquilo é por graça, porque estamos unidos com Cristo. Não é um belo pensamento, unidos com Cristo. Estamos casados. Então temos o mesmo sangue, isto é, a mesma santificação. Aquela vida santificada de Cristo é a vida santificada da igreja, esposa. E vamos falar dentro de 7 eras da igreja. E nós estamos vivendo do outro lado das eras. E eu estou falando aqui com vocês dentro de um casamento de tipos. Dentro das 7 eras da igreja, nós temos aí Cristo e a igreja. Quantos que erraram, depois que os apóstolos dormiram, você não encontra mais a Sara, a esposa, porque eles agora tinham Agar, eles tinham outra maneira de crer, eles não tinham maneira pentecostal, eles não tinham a pregação de Pedro, de Paulo, de João. Agora eles tinham doutrina dos nicolaítas, doutrina de Jezabel, doutrina de Balaão. Eles não permaneceram com aquela doutrina. Então, o que aconteceu? A semente foi sepultada. E no tempo de Lutero para cá, a semente brotou. Aí Deus começa a levantar uma esposa outra vez. Ele começa a construir uma esposa. Através dos genes de sua palavra, do seme de sua palavra, que gera crentes, que gera gente igual o seme, certo? Gera gente igual a Deus. Hoje você faz o exame de sangue, é filho, dá o DNA, dá.
E se aqui o natural acontece, você tem que ver o espiritual. No espiritual você está vendo o que a igreja é, fraca como Sara. O que Abraão é. Abraão também, na sua fraqueza, ele demonstrou força. Ele creu, mesmo olhando para si e vendo, estou morto. Mas se Deus falou, amém, está falado. Ele creu. É isto que nós precisamos tomar para nós. Esses tipos são perfeitos. Então, todavia, nossos pecados, quando o fazemos, devemos confessá-los rapidamente. Não é que não falhamos, falhamos como Sara falhou. O que temos que fazer? Confessar rapidamente a Deus que eles estão errados, quer dizer, confessar que estão errados, porque Deus tomaria nossas vidas, mas o sangue responde em nosso lugar, e Deus simplesmente não pode cruzar aquele sangue. Se Deus não pôde cruzar o sangue de Abraão, como Deus cruzaria o sangue de Cristo? Ele não pode. Quem representava Abraão, ou Sara, era Abraão. Quem me representa, quem te representa é Cristo. Então, se nós falhamos, vamos logo e confessamos. Recebemos o perdão. O sangue tem nos coberto. Ele simplesmente não pode fazer isto, porque é uma promessa que ele não fará isso. Então ele não pode quebrar sua própria promessa. Vem? Então Deus tem a si mesmo, como era, comprometido. Vem? Ele não pode quebrar sua promessa. E ele prometeu isto através daquele sangue. Qualquer que crer tem vida eterna. E ele não pode quebrar aquela promessa. Oh, aí está o seu fruto. Ele disse, eu o sou. Mas continuamos neste pensamento de Abraão e Sara e vendo Cristo e a igreja. Por isso você chega nos dias de Paulo. Paulo está orientando o casal, mostrando para ele que ele é como Cristo, ela é como a igreja, e que tem que haver amor, compreensão, e que ele a ama e ela o ouve, porque ele é o reverendo dela, Cristo é o reverendo da igreja, assim como Abraão era o reverendo, o senhor de Sara. Ninguém podia ter. Os outros que diziam Senhor, Abraão, Senhor, não adianta nada. Senhor, Senhor, não é o que Jesus diz em Mateus 7, verso 19 em diante? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Muitos diziam, Senhor Abraão, Senhor Abraão. Não. O Senhor que Deus respeitava naquele dia é o Senhor falado por Sara. Porque ela tinha verdadeiramente Abraão como seu Senhor. Ela o respeitava. Tudo era controlado na vida daquele casal. E Deus não podia ferir um sem ferir o outro. Deus não pode ferir a mim sem ferir a Cristo. Logo, Deus não pode ferir nós, a noiva do último dia, sem ferir a Brana. E como Deus vai ferir a perfeição? Já chegou a perfeição, Ele não pode ferir a perfeição. Agora, o povo que não consegue ver a mensagem perfeita, não estamos falando do homem Brana, porque o nome Brana é perfeito, é o que significa. O homem Brana teve suas falhas, eu tenho as minhas, você tem as suas. Mas existe um ministério que está em torno deste nome, que é perfeito também. Se o nome é perfeito, o ministério é perfeito. Se o povo não dá conta de ver esse ministério perfeito, o que eles fazem? Não respeita. Não respeita.
porque eles não vêem perfeição. Se o povo visse perfeição no ministério de William Branham, eles respeitavam. Muitas vezes nós não somos respeitados porque nossa mulher não vê perfeição em nós. Perfeição de Bíblia. O que a Bíblia diz, nós fazemos. Por isso ela não pode chamar nós de Senhor. Ela tem que ver perfeição em nós. Ela vê. Não é que você tem que orar, lutar, jejuar. Não, para ser perfeito. A perfeição é relativa ao sacrifício de Cristo. Eu tenho que aceitar o que Cristo foi, o que Cristo é. Eu tenho que crer no que Branham revelou, que é perfeito. Isto me faz perfeito. Se eu creio, se eu não duvido daquilo que Cristo fez, então eu tenho perfeição por Cristo. Se eu não duvido daquilo que Cristo fez em Branham, olha, você tem que ver duas coisas. Talvez não dê tempo de eu passar por tudo, mas Deus em Cristo e Cristo em Branham. Deus em Cristo no amanhecer, Cristo em Branham no entardecer. E você tem que ver os tipos perfeitos. Deus em Cristo formando uma igreja desde o Pentecostes e vindo esta igreja até Laodiceia. 7 eras da igreja. A igreja caiu, ele tomou outra, levantou outra. E agora chegou ao momento final que ele tem que casar. E no tempo do casamento é o tempo do entardecer para cá. Que nós já estamos quase no amanhecer. Mas do entardecer para cá é o tempo do casamento. Que o entardecer foi nos Estados Unidos. Foi Deus, Cristo em Branham, trazendo perfeição. Por que Branham é perfeito? Porque Cristo estava em Branham. Irmão Branham não diria que Branham é perfeito porque ele era perfeito. Ele falou para nós o que significa Branham, perfeito, perfeição. Aquela carta ao irmão Oliveira, 228, 229. É bom você examinar, não é mensagem minha, mas ninguém vai pregar essa mensagem senão Sara. Outro não pode pregar, Agar não pode pregar. Ela tem semente de Abraão, mas não pode pregar, porque o seu ventre é escravo, os seus filhos são escravos. E são inconvertíveis. Você pode pregar para eles. É como os pentecostais. Você pega um pentecostal, você crê em Jesus Cristo? Creio. Você é curado em nome de Jesus Cristo? Sim. Você prega em nome de Jesus Cristo? Sim. Então vamos batizar em nome de Jesus Cristo. Aí não. São inconvertíveis. Tem um ponto central, que a pessoa errou naquilo, ela errou em tudo. Não aceitou o batismo em nome de Jesus Cristo, perdeu em tudo. Pode tentar colocar ordem na igreja, que perdeu em tudo. Não aceitou o novo nome Branham, perdeu em tudo na terceira etapa. Os crentes da mensagem. Porque eles perdem no principal, no ponto principal que Deus deixou aí para nós. Esse é o problema da igreja, é o problema do povo, que é gerado dentro de uma igreja escrava, de uma Agar, e as pessoas dizem, eu sou filho de Branham, e você não pode falar que não são. Por quê? Porque Ismael também era filho de Branham, de Abraão. Ismael também era, e agora Ismael também é filho de Branham. Os Ismaéis de hoje são filhos de Branham também. O ventre, a igreja é falsa. Não encontrou a igreja verdadeira. A semente não foi lançada no ventre verdadeiro. Foi lançado no ventre falso. E o que gerou? Um menino inconvertível. Você não pode converter um crente desses dentro da mensagem. Tem hora que você pega uma pessoa do mundo e ela se converte. Mas você pega um crente desse de dentro da mensagem, da primeira e segunda etapa, é difícil eles converter porque é inconvertíveis. Se eles já receberam a semente no ventre escravo, da igreja escrava, da igreja que crê que Branham tem que voltar para revelar alguma coisa, é um ventre escravo. Quando Deus diz que vai fazer algo, é naquilo. Se ele diz para Abraão, era com Sara. Não adiantou arrumar outra igreja.
Se ele diz que os mistérios eram revelados nos dias da voz do sétimo anjo, nós já estamos além dos dias da voz do sétimo anjo. Nós não estamos mais nos dias da voz do sétimo anjo. Se você continuar crendo que está nos dias da voz do sétimo anjo, não tem ministério de João, não tem ministério da esposa. E aí não tem o cumprimento da palavra, aí só tem o marido e cadê a esposa? Abraão e Sara, um tipo de Cristo e a igreja. Elias e Eliseu. Irmão Brandes é um tipo de Cristo e a igreja. E você vê que Elias operou 4, Eliseu operou 8. Agora ele tinha que fazer isso. Se você notar o que a esposa tem que fazer hoje, a esposa de Cristo hoje tem que fazer, ela tem que operar 8. Sabe por quê? Porque Brana, ao revelar os selos, ele operou 4. Ele revelou os selos, operou 4. Alguém não vai entender isso, mas ele operou 4. Quando Brana foi embora, quando Elias foi embora, aí Eliseu operou 8. Qual 8? Eliseu tinha que voltar, operar a travessia do Rio Jordão e fazer mais obras ainda. E assim é a esposa hoje. Brana operou 4, revelou selos, trovões, novo nome, ele operou 4, ficou 4 a mais. Então você tem que crer nos 4, que Brana com o ministério de Elias operou, e ter 4 a mais. Alguém diz, pronto. O que é os 4 a mais? É o que Deus disse para o Brana, não diga a ninguém. Não é simples? Esse é os 4 a mais. A esposa está operando 8. Os 4 que comendo o livrinho que Brana pregou, que foi revelado, que Cristo em Brana revelou este livrinho. Agora João, a esposa, come este livrinho e prega o que Brana pregou, e os 4 que Brana não podia pregar. Não diga a ninguém. É um tipo perfeito, as pessoas não veem. Sabe o que eles não veem? Eles estão esperando que seja só cura divina. Você vai ver, a operação na vida de Eliseu foi uma operação, até depois de morto, ele ressuscitou vivo. Ressuscitou aquela pessoa, fez a pessoa viver. Depois de morto, jogaram um defunto na cova dele, e aquele defunto levantou. Então, um poder da ressurreição. O poder da ressurreição não está em Elias. O poder da ressurreição está em Eliseu. O poder da ressurreição não está mais em Brana. Por quê? Ele já partiu. Ele já deu a mensagem da ressurreição do seu dia. Nós estamos aqui para completar aquilo, porque ele não pôde falar. Então agora tem um ministério, que o poder da ressurreição estava nos ossos de Eliseu. O poder da ressurreição está em nossos ossos, naquilo que cremos, ainda que morto, viveremos. Se alguém ver que nós estamos tão caídos e cair sobre nós, eles vivem. Alguém diz, eu nem entendo isso. Você pensa que quem crê nessa mensagem está morto, não está? Cai em cima dela. Porque se essa mensagem que pregamos, você acha que ela está morta, cai em cima dela, ela é o Eliseu. Cai em cima dela que você vai reviver. O problema é que não tem coragem para isso. Eles não conseguem ver o tipo. Quando eu estava vendo esse tipo assim, de uma forma simples, me veio que tem hora que eu sou que nem vocês. Eu não tenho que pregar com tanta coisa para pregar, mas tem que ter inspiração. E se o senhor não falar, eu estou frito.
eu tenho que ter alguma coisa, algum ponto de apoio. Eu tenho que ter uma mensagem, eu tenho que ter um versículo, eu tenho que ter um pensamento que quadra com a mensagem. E quando eu vi isso daqui, eu fiquei mais alegre. Eu ando pregando essas coisas para vocês, mas isso daqui é uma realidade, certo? Elias e Eliseu, e o poder da ressurreição está na esposa, está em João. Não é no homem, João, não é no homem, Brana. É na mensagem, naquilo que é pregado, porque o poder não está nos pregadores de hoje, não está no homem, está em Cristo. Todo o poder está em Cristo. Hoje nós estamos revelando o poder que estava em Cristo. Agora é tempo de revelar o poder que estava em Brana. Alguém diz, mas vocês estão revelando o poder de gente morta? Não, não estou falando de morto para você. Estou falando de Cristo Brana. Quem morreu foi William Brana. Mas Cristo Brana não morreu. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse Cristo Brana era o mesmo Cristo Jesus. Só que lá atrás ele era no amanhecer, Cristo Jesus. Aqui no entardecer era novo nome. Porque quando ele morreu, ele subiu com um novo nome. Mas nós já sabemos, a Sara sabe, que ele já desceu. A Agar não sabe, mas a Sara sabe que ele já desceu. Ele não só subiu, ele subiu com um novo nome, diz o irmão Brana, mas ele já desceu em Apocalipse 10. Ele desceu em 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Isto foi descido no tempo de William Brana. Deus já desceu para mostrar para nós que esse tipo tem que ser perfeito. Você é gerado de uma mensagem perfeita, de um sangue espiritual perfeito. Quando eles criticam o novo nome, 7º selo revelado, 3ª puxada concluída, a 3ª puxada hoje é nós, o 7º selo hoje somos nós. Lá atrás o 7º selo era Apocalipse 10, de 1 a 7. Agora o 7º selo é Apocalipse 10, de 8 a 11. Ele diz, mas como? Irmão Brana diz que o 7º selo só termina quando a noiva sair da terra. Enquanto ela não sai, então o 7º selo está aqui no outro ministério que é idêntico ao ministério de Brana. Aí alguém quer que seja idêntico, curando enfermo, fazendo fila de oração. Vocês são carnais. Vocês são filhos de Agar. Vocês não podem ver a revelação. Não é cura divina, não é coisas naturais. Esta manifestação desse tempo final é maior do que você pensa. É muito maior. Isto excede nosso entendimento. Não é nós, isto é a palavra. Isto é a revelação. É você olhar na Bíblia e ver isso tinha que acontecer. Apocalipse 10, 8 a 11 tinha que acontecer. Porque Apocalipse 10, de 1 a 7 era Cristo Brana, o esposo. Alguém quer lutar? Não, é Jesus Cristo o esposo. Bem, eu não duvido que ele é o esposo. Ele é o esposo das eras e não conseguiu casar. Porque ele não pôde casar. Ele era para ter casado lá no início, mas o que aconteceu? A igreja casou com quem? Ao invés de casar com Cristo, a palavra, a igreja casou com Constantino. A igreja vem sendo sempre casando com alguém, não com Cristo. Por isso Cristo tinha que vir através de Lutero, de Wesley, do movimento pentecostal, entrar no ministério de Elias, restaurando todas as coisas primeiro, batismo, ceia, colocando a mulher no seu lugar. Isso era uma restauração que veio sendo feita pelo ministério de Elias. Mas ele não teve só o ministério de Elias, aí teve o ministério do 7º anjo. Revelou a palavra. Revelou esta palavra. Quando revelou a palavra, aquilo não era apenas um homem, aquilo era Cristo Brana. Aquilo é Deus Brana, que revelou a palavra. Você não tem essa revelação por um homem natural.
você tem essa revelação vinda do céu. Essa revelação desceu do céu. Esta revelação veio com 7 anjos da eternidade e Cristo no meio. Você sabe, nós temos a foto disso. Foi comprovado. Deus falou através do profeta, Deus falou através da ciência, Deus mostrou essas coisas no céu. Agora, aquilo que hoje a esposa está pregando é o cumprimento de Apocalipse 10. O irmão Brana diz, Apocalipse 10 era o 7º selo. Você vai na Bíblia, Apocalipse 8, que era o 7º selo. Por que o William Branham diz Apocalipse 10? Porque Apocalipse 10 é o cumprimento. Apocalipse 8 está dizendo, o Cordeiro abriu o 7º selo. Mas quando é que ele abriu? Em Apocalipse 10. Abriu o 7º selo em Apocalipse 10. Mas por que tem que ir até o 11, 10 de 1 a 11? Porque de 1 a 7 ele abriu. Mas de 8 a 11, então João, a esposa, come o mesmo livrinho. Você não está para comer a mensagem do Osmar. Eu não tenho mensagem. Você está aqui para comer a mensagem do esposo Brana. Vocês estão entendendo? Isso é tipo, não falha. Irmão Brana de João representa. Eu tenho que usar essas coisas. Irmão Brana de João representa a igreja. Mas a Bíblia diz, quem comeu o livrinho? João. É por isso que o irmão Brana diz, João representa a igreja, é como um tipo. Ele representa a igreja. Porque Deus não fala por um grupo de pessoas. Ele fala a um, depois o grupo escuta ele. Mas primeiro ele fala a um, Deus só trata com uma pessoa de cada vez. Ele tratou com Lutero, com Wesley, com William Seymour, nos pentecostais, com William Brana e com João. É só isso. Aí termina, o irmão Brana diz que a noiva, quando ela sai da terra, ali termina o 7º selo. 238, a festa das trombetas. Olha, eu vou crer mais do que, não tem outra coisa para me crer. Eu sei que isso é verdade. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respeitar Bran. Porque o esposo é Cristo Bran. Me veio uma coisa, porque só tem um Senhor. Quando chegou os anjos na casa de Abraão, o que Abraão disse? Meu Senhor. Espera lá. Abraão disse, meu Senhor. Abraão, mas quem era o Senhor de Sara? Aí que você vê, o Senhor de Sara era Abraão. O Senhor de Abraão era Elohim. Mas o Senhor de Sara era Abraão. É isso que você tem que ver. O Senhor de Brana é Jesus, mas o nosso Senhor, o Senhor da Sara, que come o livrinho, que come os selos, é Cristo Brana. Isso aqui é muito diferente daquilo que vocês pensam, daquela mensagem pervertida do tempo do irmão Brana, que alguém batizava em nome do irmão Brana, chamava o irmão Brana de Senhor Jesus Cristo. Não, ele não é Senhor Jesus Cristo, é Cristo que é Brana, não é Brana que é Cristo. Mas não é a mesma coisa, não é, é Cristo que é Brana. É Cristo que recebeu o novo nome, não foi Brana que recebeu o novo nome. Brana teve um novo nome natural para apontar para nós, para o espiritual. Ele recebeu um nome, um H no nome dele. Mas nós agora, no espiritual, a igreja recebe o novo nome. Ela deve saber quem é seu Senhor. Cristo. Jesus Cristo é meu Senhor. Amém, só tem um Senhor. Só que esse Jesus Cristo é Brana. Esse Jesus Cristo, ele estava numa outra carne.
Vocês pensam que essa coluna de fogo na cabeça de William Branham era apenas para um espetáculo? Isso é Deus mostrando: eu sou o Logos, eu sou a pequena luz branca que desprendeu do Todo-Poderoso, e agora eu estou sobre, mas em 63 vocês não me verão sobre, eu estarei dentro. Foi isso que aconteceu. Este Logos, esta coluna de fogo, estava sobre Branham em 1950, isso daqui. Mas quando foi em 1963, Cristo desceu e pisou na terra através de Branham. Cristo não pisa através... Hoje, se Cristo tem que pisar na terra, ele tem que pisar através de mim, de você. Ele não vai pisar na terra, ele mesmo descendo do céu. Não, ele desceu do céu, mas quando ele pôs o pé direito no mar, que é entre gente, ele pôs o pé esquerdo na terra, que é na América do Norte, para poder se fazer carne. Por isso, a promessa da Bíblia, ela vem de forma em parábola, que as pessoas não percebem. Jesus falava em parábola para que eles vendo não vejam, eles ouvindo não ouçam e nem percebam. Jesus falava em parábola para isso, mas chegava nos seus discípulos e diz: mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aí vem Deus e diz: a vós, que não foi dado aos irmãos da América do Norte, porque Deus reservou aquilo. Esse é o mistério, essa é a terceira puxada. Você não vai dizer a ninguém, e ele não disse para ninguém, por isso ninguém soube. Ele não disse a ninguém. Aqueles que estavam perto dele, aqueles que viveram a mensagem dele daquele dia, eram os que creram, mas os outros não creram, não viram nada. Mas isto veio para nós, não foi para eles. Por quê? O nosso cumprimento, olha bem, para o cumprimento da mensagem do sétimo anjo, está Zacarias, capítulo 14, 7. Obrigado. Tem hora que fale mente. 14, 6 e 7. Zacarias. No entardecer haverá luz. No amanhecer houve luz, que era Cristo. No entardecer haveria luz, conforme o profeta Zacarias 14, 6, 7. Era Cristo outra vez. Mas só que lá era Cristo que estava em Jesus. Agora era Cristo que estava em Branham. Deus em Cristo e Cristo em Branham. O Pai estava no Filho, para que o Filho pudesse vir na igreja, através do Espírito Santo, operar 7 eras. Mas ele tinha que converter-se em Filho do Homem outra vez, para cumprir o entremeio. Ele não podia ficar só ali. Ele tinha que cumprir o entremeio entre Filho de Deus e Filho de Davi. Tem o entremeio, que é o Filho do Homem, outra vez, conforme São Lucas 17, 26 a 30. Isso já cumpriu no ministério do irmão Branham. Quando a gente toma essas coisas, eu creio que é o suficiente. O sétimo anjo e João, Cristo e a esposa. Você faz parte dessa esposa? Não estamos falando apenas de um homem. Usa-se o nome de um homem na Bíblia. Usou o nome de sétimo anjo, mas era Branham. As pessoas nem sabiam. A Bíblia usa o nome de João, outra vez. A Bíblia não fala aquele nome que vai acontecer. Por isso eles esperam que o nome Branham estivesse na Bíblia. Não, nem o nome Jesus estava. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Estavam as características, as qualidades, mas não estava o nome verdadeiro. Quando nasceu, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Ou o seu nome será Yeshua, que é o nome hebraico, porque salvará o seu povo. Seu povo. Deus teve que tomar um outro povo, porque o seu povo era judeu. Salvará o seu povo de seus pecados. Mas logo ele veio, tinha que salvar os gentios. Aí a Bíblia mostra isso em Atos, que Deus então escolhendo um povo dentre os gentios para o seu nome. A
Agora Deus teria que ter um povo para crer no seu nome. E agora no final, ele dizendo que tem um novo nome, conforme Apocalipse 2,17, 3,12. Ele tem um novo nome, a igreja tem um novo nome. Abrão, não é Abrão mais, é Abraão. Sarai não é Sarai mais, é Sara, princesa. É isto que a igreja é hoje, ela é mudada. Como mudou o nome, era cristão, mas agora você é abramita. Não importa o que falo, porque o próprio Cristo é brana. Você não está dando honra e glória a um homem. Quando Deus usou um homem para poder representá-lo na terra, nesse último dia, que foi brana, o seu ministério teve um ministério que completou o ministério de Cristo Jesus. Jesus disse: eu tenho coisa para vos dizer, mas eu não posso falar, porque vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito Santo, ele vai fazer isso. Deus tinha coisas para dizer também. No dia de Brana, que não podia suportar, os Estados Unidos não podiam suportar. É simples, não é? Mas até hoje eles não suportam. Agora está revelado. Sétimo selo foi Deus encarnado. Sétimo selo era Cristo em Brana. Sétimo selo era Deus em carne na terra, como filho do homem, só que ele chamava Brana nesse último dia. Novo nome era o nome do mensageiro, assim como o nome era Jesus naquele tempo, Yeshua era o nome naquele tempo, mas agora ele tem novo nome. E chegou o ministério da esposa, é que mostra porque é o tipo, e os tipos não falham. Esposo e esposa são um. Então a mensagem que o William Branham pregou é a mensagem que nós temos que pregar. E aí nós temos o nosso lado, os nossos 4 a mais, como teve Eliseu, que é pregar o que Branham não pregou. Quer Eliseu fazer o que Elias também não fez. A mesma coisa é aqui. Esta revelação não é nossa, esta revelação é o tipo, é o cumprimento de Apocalipse 10. Em Apocalipse 10 você tem esposo e esposa. Deus descendo do céu e materializando, chamando Brana, e logo a esposa que diz: meu Senhor. Oh, que diferença tem, eles dizem, que diferença tem essa mensagem daquela que existia no tempo de irmão Branham, da falsa que existia? Essa é a diferença, que eles batizavam em nome de William Branham e nós não batizamos. Mas se você ler a mensagem do profeta, você verá que a manifestação dos dias de Abraão era Elohim. Elohim quer dizer Senhor. Nos dias de Branham, o irmão Branham diz que era Elohim. O irmão Branham diz, provando sua palavra 236, ele diz que aquele homem não era Jesus. Aquele homem dos dias de Abraão, ele diz, não era Jesus, era Elohim. E o que ele está esclarecendo para nós? Esse homem do entardecer não é Jesus, é Elohim. O que é Elohim? Senhor perfeito. A mensagem é perfeita. Deus toma um homem para representá-lo. Tem que ter um corpo para representar aquela mensagem naquele dia. E foi o que ele fez. Então toma isto e vê que isso não falha. O que Branham fez, me diga uma igreja que está fazendo. Oh, tem uma igreja que está curando. Não, não é isso não. Você é cego. Não é curar. Fazer as mesmas obras que o William Branham fez não é curar. As mesmas obras era aquilo que ele revelou e há outras obras que ele não podia revelar. Isso é mais. O que Branham fez mais do que Jesus, cumprindo São João 14:12. Pregou o que Jesus pregou
e revelou selos, trovões. Mas o que a noiva tem que fazer, a esposa deste dia, se é o tipo, esposo e esposa, tem que pregar o que o esposo pregou, Cristo Brana pregou, e pregar mais aquilo que irmão Brana não podia pregar, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém, porque não era para ser cumprido com ele, era o cumprimento da esposa. O ministério de João, Apocalipse 10, de 8 a 11. Amém. Pai Celestial, a gente não pode dar mais do que o que a gente tem. E como Pedro diz, o que eu tenho, isso eu te dou. E para esse povo aqui em Franca, e por todo o Brasil, e na África, em Portugal, Estados Unidos e outros países, o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho é esta revelação, é esta comida, é saber que nós somos a esposa e que nós vamos chamar a mensagem de Brana de Senhor, isto é, dominador, governo. Esta mensagem nos domina, essa mensagem da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, nos domina, nos controla, nos guia, nós a reverenciamos, ela é nosso marido. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. O novo nome de Deus, só eleito recebeu, já nos foi manifestado. Foi João quem nos mostrou, com João agora estou, eu não sou mais enganado, pois o tempo acabou, Jesus Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados com a palavra da hora. Temos que profetizar e o
Graças a Deus. Eu sei que as pessoas, elas sempre estão perguntando por que vocês crê em novo nome e ora em nome de Jesus Cristo. Já explicamos isto, porque na Bíblia ele diz, o Senhor, eu sou o Senhor que te sara. Na Bíblia nós temos Jesus Cristo morrendo e levando nossas dores e enfermidades. Nós temos Jesus Cristo perdoando os nossos pecados. Por isso, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele que morreu para perdoar, apagar todos os nossos pecados. Continuamos usando o nome, porque o nome é usado naquilo que faz referência ao nome. Cura divina, perdão dos pecados. Você não pode pedir perdão dos pecados para Brana. Agora, se você quiser revelação, você agradece. Deus, muito obrigado, porque o Senhor veio no irmão Brana. E com esse novo nome o Senhor revelou para nós estas verdades. É uma revelação. Novo nome é para a fé de rápido, diz o profeta. Então a gente tem a crença no novo nome, não é para orar em nome de William Brana para curar o doente, para perdão do pecado de alguém, não. O nome de William Brana, a gente sabe que é para trazer luz, a palavra do dia, que não pôde ser dada em outras épocas, em outras eras, mas tinha que ser dada nos dias da voz do sétimo anjo. Por isso, irmão Brana diz que Deus é adorado em 7. Mas sempre o irmão Brana pregou que Deus é adorado em 5. Ele não falava adorado, mas ele diz que era 5. Era 3, 5, porque 3 é Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só Deus. 5 é porque é 5 letrinhas de Jesus. Da graça também é 5. Fé também em inglês, fight, é 5. O irmão Brana ensinou isso. Mas no final, ele vem e traz para nós esta luz maior que as pessoas não conseguem alcançar e não conseguem explicar aquilo. Você só pode explicar com um novo nome. Você toma a mensagem Parado na Brecha, 138 a 155, o seu nome está escrito sobre toda aquela montanha. Então, ele vem e diz que agora ele é adorado em 7. Ele diz, era 3, 5 e agora 7. Bom, é só você crer desta forma. Nós não anulamos oração em nome de Jesus Cristo. Não anulamos. Não é errado, é certo orar em nome de Jesus Cristo. Você tem que orar, é assim. Agora, que Jesus Cristo, através do novo nome Brana, ele veio e revelou o que Jesus Cristo mesmo não podia revelar no tempo do seu nome, que é 7 eras da igreja. Ele não pôde revelar. Quando termina as eras, que ele vem encarnado no outro homem, aí que ele revela aquilo que ele não podia revelar anteriormente. E aquilo que William Branham não pôde falar claro para nós, então tinha que ter esse ministério desse último dia, da esposa de João, para poder explicar isto para nós. Amém? Deus abençoe. Aguardamos, se tiver alguém que tenha esse ministério para trazer maior luz do que o que nós temos, nós aceitamos. Maior luz, não paganismo, não as pessoas vendo miragem e achando que é uma realidade. Não, você tem que ver o que é realidade. Aqui é pregado e aprovado que William Branham diz. Quando nós falamos que Branham quer dizer perfeito, perfeição, a gente mostra onde está. Está na mensagem, que o povo da mensagem devia crer. Eles só têm a mensagem, mas eles não crêem na mensagem. É como o povo pentecostal, só tem a Bíblia, mas eles não crêem na Bíblia. Crêem em parte. Eles creem na cura divina, que lhe dá dinheiro. Cura divina dá, junta gente, faz trabalho só de cura divina, resolução de problema, bênção para os casais. Está tudo fora da vontade de Deus mesmo. Tá, aí depois tudo melhora, ou os casais melhoraram. Deus abençoa qualquer um, filho. A bênção de Deus vem sobre todos. Cura divina é sobre todos. Deus não cura só os dele, não. Deus cura
todo mundo. A chuva não cai só sobre justos. A Bíblia mostra que a chuva cai sobre justos e injustos. A Bíblia mostra que a chuva não cai só sobre o trigo, mas cai sobre o joio. O sol, que faz também aquilo brotar, não vem só sobre o trigo, vem sobre o joio. O joio tem que brotar, o espinho tem que dar espinho. Certo? Amém. Deus abençoe. Vamos em paz. Muito obrigado a todos vocês do Brasil, da África, Estados Unidos. Deus abençoe em Portugal. Muito obrigado lá em Zambésia. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Irmão Bonde, todos os demais irmãos, irmão Rafael, irmão Alex e os outros que eu não lembro o nome deles, mas Deus abençoe vocês, povo de Deus, que nos ouve aí mais distante, também em Moçambique. Muito obrigado. Deus ajude cada um de vocês por tudo que vocês têm crido e obedecido nesta mensagem. Uma boa noite a todos. Amanhã tem mais às 9 horas da manhã e à tarde, se Deus quiser, 18h30, tem mais um culto de adoração ao nosso Deus. 24 horas no ar, direto de Curitiba, Paraná, com o irmão Francisco Mesquita. Boa noite.